Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado, né? A gente falando sobre governança corporativa, falamos que é um conjunto de práticas, de processos, né? Onde a gente trabalha também com ética, com justiça, com igualdade, certo? E estávamos falando sobre a prática de compliance, né? Implantar a prática de compliance dentro de uma governança corporativa, né? Falamos aqui das normas ISO que são implantadas, a ISO 9000, que é a gestão de qualidade. Quando a gente fala de normas trabalhistas, né, são normas que estão dentro da questão de segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalhador, né? As normas ISO ambientais, 14.000, né? 14.000, 14.001, tá? Normas regulatórias, ok? Então, quando a gente fala de compliance, de práticas, né, implementadas para melhorar, né, a questão organizacional, o ambiente organizacional, né, visando o que? A preocupação do agente interno e o agente externo, tá? Para uma melhoria contínua, a gente pensa em gestão da qualidade nas organizações, tá? Pensamos também na lei anticorrupção, né, e o Código de Conduta Ética Empresarial, tá? Quando a gente fala de Código de Conduta Ética, que é o que a gente sempre vem falando aqui na nossa disciplina desde o início, os assuntos não são iguais, são diferenciados, só que a gente aborda sempre o quê? A ética. No contexto geral, é a ética e as relações interpessoais, né? É a nossa conduta como profissional, como pessoa, né? É a conduta da nossa empresa dentro da sociedade, qual é a imagem que a nossa empresa tem, né? Qual é a imagem? Vamos lá, aqui é uma empresa, né? Quem são os agentes internos? Professores, né? Pessoal de serviços gerais, né? Gestores, coordenadores pedagógicos, né? Diretores, supervisores de vários setores, professores de ensino médio, ensino técnico, diretores de imagem, são agentes internos. Quem são os agentes externos? Né? Fornecedores, agentes externos, alunos, professores mediadores, né? Então, a organização ela não se preocupa somente com o funcionário. Ela tem que se preocupar com o funcionário, para que o funcionário se sinta motivado, né? Para que tenha um reflexo aonde? No agente externo. Né? Que vocês também sejam atendidos, a necessidade de vocês também sejam atendidas. E quando a necessidade é atendida, né? Quando a empresa consegue atender a necessidade do cliente, né, nós temos um feedback positivo. Certo? Então, é isso que vai construindo a imagem de uma empresa. Bom, dentro da governança corporativa, nós temos os modelos dessa prática. Segundo a concepção de Álvares et al., os modelos teóricos da prática da governança corporativa são modelo financeiro, modelo público relevante, procuradoria e político. O modelo financeiro, com uma concepção mais legalista, baseia-se em uma visão contratual da firma. Conforme os autores, o modelo financeiro consiste em quê? Na gestão, construir regras para alinhar os interesses dos administradores e dos proprietários ou dos majoritários e minoritários. Construir regras para alinhar interesses. A gente lembra de quê? Quando o interesse não é aliado. A gente lembra lá do conflito de agência. Né? Ou de um interesse do administrador não era alinhado ao interesse do proprietário. Quando eu falo que o interesse de um não é alinhado com o outro, é porque o quê? Não há conformidade. Não está em conformidade. Tá? Então, o interesse é diferente. Certo? Modelo público relevante ou para stakeholders.
O objetivo desse modelo é melhorar as relações e tornar públicas as ações prestando conta para a comunidade, demonstrando responsabilidade social e sustentabilidade. Melhorar que relações? As relações interpessoais. Tá? Modelo de procuradoria. Nesse modelo, a ênfase é em quem? Nos gestores, que buscam o retorno elevado para os acionistas. Consiste numa concepção de empresa gerenciada ou governada, conforme cita, né, Pold em Álvares et al. 2008. E o modelo político consiste na adoção da governança, já na adoção da governança, por motivos políticos internos ou externos. E olha só a classificação das empresas. Conforme o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, né, as empresas podem ser classificadas da seguinte forma: quanto à natureza jurídica, quanto às estruturas de controle e quanto à caracterização do controlador. Há uma quarta categoria dessa classificação, não citada no IBGC, mas que merece ser mencionada em avaliar o porte da empresa. Tá? Classificação quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica, ela pode ser uma empresa, né, de terceiro setor. Ela pode ser uma empresa cooperativa. Cooperativas são empresas, cooperativas são organizações. Sociedade limitada e sociedade anônima. As empresas de terceiro setor, quando classificadas em terceiro setor, formando por organizações não governamentais, que não têm fins lucrativos, o objetivo gerar serviço público ou melhorar as condições do meio, e podem realizar também, essas empresas do terceiro setor, pode realizar ações sociais voltadas para a educação, saúde e até combate à fome e à pobreza. Quais são os exemplos dessas empresas? Cartório. Cartório, ele gera serviço público, né? Fundações mantidas com recursos privados, aquelas fundações que a gente faz as doações, né? Temos várias fundações, Fundação Maria de Carvalho, que tem aqui, né? Lá da Esperança, né? Casa de Associação dos Cegos, se eu não me engano, é essa denominação. Então, temos vários, isso tudo é do terceiro setor. Serviços sociais autônomos, partidos políticos e entidades sindicais. São exemplos do terceiro setor. Tá? Cooperativas. As cooperativas são empresas que exercem as atividades por meio de atos cooperativos, que se traduzem na prestação de serviço direto aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem em comum melhores resultados para cada um deles em particular. Como assim, professora? Se você faz parte de uma cooperativa, você tem direito ao mesmo direito, né? Não importa se você vai se associar, vai ser um cooperado, né, de uma cooperativa e que você dá a maior parte na sua cota. A cota parte, a chamada cota parte. A soma da cota parte é o capital social da cooperativa. Então, vamos supor que tem uma cooperativa onde eu vou dar a cota parte R$500 e a professora Rosário dá R$100 na cota parte. Vamos supor que a cota parte é 100, só que eu dou 500.
né? Eu vou ter mais direito do que outro cooperado? Não. Direito é igual. Eu vou ter mais direito de voto? Por exemplo, numa assembleia, numa reunião que tiver para decidir, deliberar algo, eu vou ter mais direito porque a minha cota-parte foi mais alta? Não. Um cooperado tem direito a um voto. Tá? E se eu entro numa cooperativa, eu vou trabalhar para que eu possa ter o meu retorno. Para que a cooperativa cresça. A cooperativa só cresce se todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo em comum, não é objetivo individual. Tá? A cooperativa não tem um dono. Não tem dono cooperativa. Os cooperados são os donos. Eles fazem a atividade, eles mandam, eles deliberam, eles fiscalizam. Tá? Ou apenas parte dos sócios serem gestores. Todos têm direito e deveres iguais. Todos têm direito ali, pela atividade que está sendo desenvolvida, pelo resultado da atividade, pelo que estão produzindo. Todos têm direito por aquela produção. Desde que trabalhem. Não adianta eu dizer que eu sou uma cooperada de uma certa cooperativa, vamos supor, uma cooperativa, né, de mel. No município de vocês tem cooperativa? Belinha, Cajazeiras, né? Sara Carvalho, Poliane Leal, Francisca das Chagas. No município de vocês tem cooperativa? Vamos supor que eu faço parte de uma cooperativa. E eu vou somente quando é chamada na assembleia para deliberar algo. Tem uma assembleia extraordinária. Tem uma Assembleia Geral Ordinária. Eu só vou no dia da Assembleia Geral Ordinária. Eu tenho direito do resultado daquela produção da cooperativa? Eu tenho direito de pedir minha parte? Não. Você não trabalhou, eu não trabalhei. Eu não aparecia lá para aprender a produção, para vender o produto. Eu não me encaixei em nenhum conselho, não fazia parte de nenhum conselho, então eu não tenho direito. Né? E isso acontece muito. A pessoa entra numa cooperativa pensando que não vai trabalhar. Né? Qualquer pessoa pode ser sócio desde que se identifique com um objetivo que realize atividade da mesma natureza. O número mínimo de associados para a constituição de uma cooperativa, o número mínimo de uma cooperativa é 20. Detalhe. Cooperativa de trabalho, como diz aqui, é 7. Os outros ramos, ramo da agropecuária, ramo de saúde, né, ramo de turismo, é 20. Tá? Sociedade limitada são sociedades formadas por 2 ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas cotas pela integralização do capital social. Tá? Observação. 1. Numa sociedade limitada, os sócios contribuem com moeda ou bens avaliáveis em dinheiro para a formação do capital social. Outra observação, a responsabilidade dos sócios é restrita. Olha só. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital. Porém, eles respondem solidariamente pela integralização da totalidade do capital. Restrita ao valor. Então, quem comanda é quem dá a maior parte da cota. Naquele exemplo que eu dei da cooperativa sobre a cota, eu dei a maior parte, então quem vai comandar sou eu. Quem vai se responsabilizar sou eu. Né? Em outras palavras, cada sócio poderá ser chamado a integralizar as cotas dos sócios que deixaram de integralizá-las. Sociedade anônima são empresas em que o capital social está dividido. Capital social dividido em ações que podem ser transacionadas livremente. A natureza das sociedades anônimas sempre é mercantil, ou seja, se é sempre mercantil, ela sempre visa lucro. Né?
O controle é exercido por um acionista ou um grupo de acionistas, vinculado por acordo entre os sócios. Tem-se a reunião, faz o acordo entre os sócios e escolhe, né, quem vai exercer, né, o controle. Exemplo, a empresa possui um sócio ou um grupo de sócios em comum acordo que detém a maioria do capital votante. Uma pessoa, para deter a maioria do capital votante de uma sociedade anônima, necessita ter mais de 50% das ações com direito a voto. Na cooperativa isso não ocorre. Aqui visa lucro, aqui quem tem mais é que comanda. Mesmo sendo um grupo. Tá? Classificação quanto ao porte, a quarta classificação. Não está, essa classificação não está, né, no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Microempresa possui receita bruta anual de até 360 mil. A microempresa. Empresa de pequeno porte possui receita bruta anual acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. Empresa de médio porte, são médias empresas, possuem receita bruta anual acima de 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões. Tá? Grande porte, possuem receita bruta anual acima de 300 milhões. Tá? Bom, já vimos aqui sobre as práticas de compliance, a prática da própria governança corporativa, e agora a gente vai ver a estrutura da governança corporativa. Como é que se estrutura essa governança? Tá? Temos a classificação do sócio, primeiramente, né? Quanto ao tipo de ação adquirida, nós temos proprietários de ações preferenciais, né, que são sócios sem direito a voto. Sócios sem direito a voto são proprietários de ações preferenciais. Né? Proprietários de ações ordinárias com direito a um voto por ação. Né? Ou seja, tem uma ação ordinária. Então, um sócio, um voto. Né? Quanto à participação no capital votante, sócios majoritários e sócios minoritários. Os majoritários possuem a maioria do capital votante, sendo detentores da gestão da empresa. Ou seja, se tem a maioria do capital votante, eles estão na gestão da empresa. Certo? E os minoritários possuem direito a um voto, porém sozinhos não têm poder de decisão. A Assembleia, dentro ainda da estrutura da governança corporativa, nós temos a Assembleia, que é a reunião de sócios, ou reunião de sócios. Tá? É necessária a realização de Assembleia Geral Ordinária, ou de reunião de cotistas, para as sociedades anônimas e para as sociedades limitadas. Detalhe, dentro da cooperativa, né, que é um tipo de empresa, um tipo de organização, tá? Dentro da cooperativa nós temos a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Extraordinária. Essas assembleias ela têm um tempo de ocorrer. A Assembleia Geral Ordinária, ela não ocorre sempre que acontece um problema. Isso na cooperativa. Tá? Já a extraordinária é de imediato. É extra. Ou seja, aconteceu um problema no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração não prestou conta ou não simplesmente deliberou algo errado. Né? Certo? Uma atitude, um cooperado cometeu uma atitude ilícita dentro da cooperativa. Desviou, né, o dinheiro da cooperativa. Então tem que fazer logo o quê? Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária? É a extraordinária. Tá? Aqui, nas sociedades anônimas e para sociedades limitadas, a reunião possui procedimento simples. Né? Marca a reunião, comunica, pronto.
É só para avisar algo, mostrar algum resultado de algo e pronto. Já a Assembleia, ela prevê etapas formais que incluem a convocação, né, os envolvidos, o quórum, a ata, etc. A ata, né, tem que ter na Assembleia. A ata não tem na reunião. Na reunião, o mínimo que tem é uma lista de frequência. Quem estava presente naquela reunião. Já na Assembleia, não. Antes de iniciar a Assembleia, tem uma ata. Falando o quê? Como é esse documento? A cidade que está realizando a Assembleia, a hora de início, a hora de término, qual foi a pauta da Assembleia, ou seja, qual foi o assunto abordado na Assembleia, o que ficou deliberado, né? E ainda tem a assinatura dos que estavam presentes. Certo? A legislação obriga que assembleias e reuniões sejam realizadas anualmente, ainda que não haja administradores a serem eleitos ou lucros a serem distribuídos. Né? Empresas menores podem realizar apenas a reunião de sócio. Empresas menores faz a reunião de sócio. Né? São competências da Assembleia Geral, segundo o Instituto Brasileiro, né, de Governança Corporativa. Isso numa Assembleia, reunião de sócios, competências da Assembleia Geral. Né? Aumentar ou reduzir o capital social e reformar o estatuto ou contrato social. Olha só. Reformar estatuto. Qual é a organização que tem estatuto social? Lembram quando eu falei aqui? Em outras aulas? Lembram, pessoal? A organização, a empresa que tem estatuto social são as cooperativas. E os estatutos sociais não são iguais. Eles são diferenciados de acordo com o ramo da cooperativa. O ramo da minha cooperativa de saúde, ele tem um estatuto diferente de um ramo, né, de cooperativa, de transporte, de trabalho, de crédito. São todos diferenciados. Dentro da Assembleia, outra competência, eleger ou destituir conselheiros de administração como fiscais, tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, né? Deliberar sobre fusão, incorporação, cisão, dissolução, liquidação da sociedade, deliberar sobre a avaliação de bens que venham a integralizar o capital social e aprovar a remuneração dos administradores. Isso tudo está numa Assembleia. Né? Um dos aspectos relevantes para estruturar uma gestão com sistema de governança é a estrutura da empresa. Ela pode conter, ela pode. Isso não quer dizer que isso seja a estrutura de toda e qualquer empresa. Não é estrutura de toda e qualquer empresa. Conselho de administração. Tem cooperativas que têm conselho de administração. O conselho de administração, ele delibera as ações, tudo que vai fazer, todos os procedimentos. Tá? Conselho consultivo é para consultar, é para pesquisar. Tá? Comitê de conselho de administração, políticas de gestão e controle interno, né? Conselho fiscal, o conselho fiscal, ele fiscaliza as deliberações do conselho de administração. Fiscaliza as deliberações do conselho de administração. E a auditoria independente, tá? E a gente vai ver aqui sobre cada um. Conselho de administração é o órgão colegiado
encarregado do processo decisório, ele delibera. Processo decisório de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. É o principal componente do sistema de governança. Tá? Seu papel é ser o elo entre a propriedade e a gestão, a fim de orientar e supervisionar a relação desta última, que é a relação da gestão, com as demais partes interessadas. A relação da gestão com as demais partes interessadas. Conselho consultivo. A função do conselho consultivo é assessorar. Estudo, consulta, elaboração de parecer. Porém, sem poder decisório ou administrativo. O conselho consultivo não tem poder nenhum. Ele só vai assessorar. É como se fosse uma espécie de consultoria na própria empresa. Tá? Comitê do Conselho de Administração. Tem um conselho de administração, aí tem o comitê do conselho. O conselho de administração precisa de ajuda para garantir a organização, que a organização esteja atuando dentro dos princípios da governança corporativa. Transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. E para fornecer essa ajuda, é que existem os comitês da governança corporativa, que são os órgãos de assessoramento. Comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de pessoas e recursos humanos, comitê de responsabilidade social corporativa, comitê de inovação, de estratégia, de sucessão e comitê de remuneração. Ok? Políticas de gestão e controle interno. Essas políticas de gestão e controle interno, ou seja, políticas dentro da organização. Auxiliam na diminuição de quê? De riscos, de acordo com a complexidade dos negócios. Também disseminam a cultura de controle para garantir o cumprimento de leis, regulamentos e demais normas estabelecidos pelos órgãos reguladores e demais partes interessadas. Auditoria independente. Processo de análise e validação das informações financeiras. Olha só, auditoria independente. Análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio por uma equipe isenta e externa. Por que uma auditoria, um negócio por uma empresa externa? Muitas vezes, a auditoria independente, né? Muitas vezes as empresas não botam auditoria profissionais da empresa fazendo a própria auditoria da empresa. Por várias razões. Quando se faz auditoria interna, pegar um funcionário, uma equipe, né, para fazer essa auditoria da própria empresa, não é bom. Muitas vezes passam por cima de algo, não tem aquela verdadeira informação, né? Querem simplesmente facilitar o trabalho de algum colaborador, de algum setor, tem-se as preferências, então o melhor, né, é uma empresa isenta e externa fazer uma auditoria, fazer esse processo de análise, né, de informações. Quando se trata de levantar e organizar informações sobre uma empresa, poucas coisas são tão efetivas quanto a auditoria independente. Conselho Fiscal,
Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Conselho Fiscal tem como objetivos, né? Quando a gente vê Conselho Fiscal, a gente só imagina que ele só fiscaliza, não é isso? A palavra fiscal, a gente pensa logo isso, né? Tem o objetivo de fiscalizar por qualquer de seus membros os atos administradores e verificar, né, o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Olha aí. O Conselho de Administração é fiscalizado pelo Conselho Fiscal. Os atos dos administradores. E se estão cumprindo os deveres legais e estatutários. Ele também tem o objetivo de opinar sobre o relatório anual da administração. Ele tem que pedir o relatório anual. E o Conselho de Administração tem que ceder, tem que ser transparente e ceder. Fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia. Outro objetivo do Conselho Fiscal: examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidos à Assembleia Geral relativas à modificação do capital. Vai mudar o capital social? Pois o Conselho Fiscal vai opinar. Tá? Vai emitir debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento, orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, o Conselho Fiscal vai opinar. Tá? Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, a Assembleia Geral, né, os erros, fraudes, crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à companhia. Bom, governança corporativa para micro e pequenas empresas. Olha só, né, eu falei que se tornaria muito caro, né? Você implantar ferramentas de qualidade, você implantar práticas éticas, né? Mas poderia implantar, só sairia muito caro a implantação de sistemas de ferramentas de qualidade. Governança corporativa para micro e pequenas empresas. Em relação às micro e pequenas empresas, as ações de governança corporativa ainda são tímidas e há desafios. Como? Dificuldade de visualizar benefícios. Por ser uma micro e pequena empresa, né? Custos altos para implementar as práticas, falta de pessoal, possui estrutura enxuta, né? Falta de formação, muitas empresas são familiares, né? Portanto, a necessidade de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para esse perfil de empresa. Ainda sobre micro e pequenas empresas, né? A ITG 1000. O que é a ITG 1000? É uma interpretação técnica geral. Cumpre parte desta ausência de governança corporativa ao tornar obrigatórios para as micro e pequenas empresas a elaboração dos seguintes instrumentos, né? Plano de contas simplificado, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Bom, vimos os benefícios, vimos a aplicação, a estrutura, né, dessa governança corporativa, como ela pode ser aplicada, não é verdade? As vantagens, né?
o que ela gera para a empresa, certo? Dentro da governança corporativa, nós vimos, né, a implementação de quê? Da prática de compliance. Né? A prática de compliance fazendo uso de quê? De normas ISO, de gestão da qualidade. Então, observem, pessoal, que quando a gente fala de implantar algo relacionado à gestão da qualidade dentro de uma organização, é porque a gente quer melhorar o ambiente organizacional. Né? E sempre fazendo o que para a nossa empresa? O que é que a gente quer mostrar aqui com esse tema e com os outros que a gente vem estudando? Né? É que uma organização hoje, atualmente, para ela se manter no mercado, uma empresa, para ela se manter no mercado, ela tem que ter uma boa imagem. Para se ter uma boa imagem, ela tem que se preocupar com o quê? Somente com os funcionários? Somente com os colaboradores? Somente com os fornecedores? Não. Ela tem que se preocupar com o público que ela está atingindo. Tá? Com a sociedade, com o cliente, com o consumidor final. Né? Se ele não tiver cliente, ele vai produzir, vai ficar produzindo, fazendo produtos, constituindo produtos, oferecendo serviço. E quem é que vai comprar se não tem cliente? Então, atualmente, isso antes da pandemia, né? O empresário ele tem que se preocupar com o todo. Ele tem que capacitar a equipe dele. Né? Como? Mostrando para a equipe que a equipe tem que ter o conhecimento não só daquela atividade que está sendo desenvolvida, não só daquela função que está sendo exercida. O colaborador ele também tem que estudar o cliente, o mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho vai cobrar da minha empresa? O que é que o mercado de trabalho vai cobrar de mim como profissional? E é aí que eu tenho que melhorar. Se ele vai cobrar algo que eu não tenho, eu tenho que procurar fazer aquilo. Eu tenho que procurar me capacitar, eu tenho que fazer um treinamento. E a empresa tem que fazer parte, é obrigado, se quer entrar. Né? Se quer ter uma gestão de qualidade total, a empresa tem que saber, o dono, o empresário tem que saber, o administrador tem que saber que o funcionário tem que se capacitar. Tem que ter treinamento. Tem que ter motivação para fazer um bom trabalho. Tá? E dentro dessa questão de governança corporativa, quando a gente implanta o compliance, a gente viu ali as normas ISO. Né? Pessoal, ali é para certificar a empresa. As empresas que pensam em aumentar o seu público de um público regional para o nacional e do nacional para o internacional, ela quer uma melhoria contínua. Ela não se preocupa só em vender o seu produto, não. Ela se preocupa com o cliente. Atender às necessidades do cliente. Se eu atendo às necessidades do meu cliente sempre, se eu estou suprindo as necessidades do meu cliente, aquele meu cliente vai ser fiel. Ele não vai trocar a minha empresa por nada. Tá? Tendências e necessidades. A governança corporativa demonstra algumas tendências e necessidades, dentre elas, desenvolvimento das políticas gerais de governança, tá? E de instrumentos de acompanhamento e controle. E isso pode ser obtido por meio de diversas instituições. Entre elas, pode-se citar o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Conselho Federal de Contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? Surgimento de novos instrumentos de aperfeiçoamento com as normas internacionais de contabilidade, né? Utilização cada vez mais comum de informações de sustentabilidade e responsabilidade social associadas aos dados financeiros e contábeis, né?
Necessidade de tecnologia da informação garantir o desenvolvimento, o controle, a transparência e, consequentemente, a ética. Tecnologia da informação garantindo o desenvolvimento, controle, transparência e ética. Garantir o desenvolvimento, a estabilidade do seu negócio no mercado de trabalho. É isso que a organização quer. O controle, o monitoramento, o controle. Controle de quê, professora? Das atividades, das funções exercidas, dos setores. Controlar para que não haja erros, para que não haja falhas. Transparência em todos os processos. Desenvolvidos na empresa. E, consequentemente, a ética. É isso, essa tendência e a necessidade, né, que uma organização tem na governança corporativa. É a ética. Não adianta só o gestor ter ética. O funcionário também tem que ter. Então, para que tenha uma boa relação entre agente interno e agente externo, como a gente viu no início, a gente tem que ter ética. É difícil ensinar essas pessoas, é difícil simplesmente mudar a conduta das pessoas que trabalham há muito tempo numa empresa onde não tem política nenhuma. Imagina aí. Imagina, né, algum setor, uma fábrica, têxtil, com vários funcionários antigos e simplesmente vem a política da governança corporativa. Antigamente, né, aquele filme do Charlie Chaplin, não sei se vocês já assistiram, onde ele fica na indústria, né, ninguém uniformizado ali, né, trabalhando direto. Imagina ali uma governança corporativa. Né? Primeiro, ia ter horário de trabalho. No filme mostra que não tinha horário nem para comer. Os funcionários não tinham horário nem para comer na refeição. Imagina a governança corporativa naquela época. Né? Imagina a governança corporativa em muitas outras épocas. Não tinha nem trabalho escravo. Porque tudo que acontecia em relação ao trabalho escravo, em relação ao horário, né? Direito de férias que não tinha, direito de se alimentar não tinha, só se alimentava quando chegava em casa. Não tinha fornecimento de alimentos para aquela carga horária daqueles funcionários. Então, isso aí não condiz com a governança corporativa. Bom, professora, eu quero ler mais sobre ética. Eu quero ler mais sobre gestão de qualidade, sobre ética na administração pública. Olha só as referências. Né? Alguns desses livros aqui, vocês podem estar vendo na internet, gente. Sabia? Tem em PDF. Né? Eu gosto muito de procurar ali. Professor, como é que eu pesquiso? Bote o nome lá, ética. Ética empresarial PDF. Vai aparecer vários documentos, mas veja se é livro. Tá? Tem livros que dá para você baixar. Tem outros que não, que tem que comprar. Tá? Então, nós temos referências aqui, o poder da administração ética, ética empresarial, né? Código das melhores... Olha só! Código das melhores práticas de governança corporativa. Né? Ética empresarial, a gestão da reputação, ética empresarial, ética na administração pública. Tá? Bom, e vamos recapitular aqui, né, o que a gente viu hoje, tá? Com base no que a gente viu nessa aula, marcar a afirmativa a seguir com V quando for verdadeira, F quando for falsa. Né? Governança corporativa, conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam a empresa com o objetivo de garantir ética, transparência e gestão, falso ou verdadeiro. Princípios
governança corporativa, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Uma instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Modelos teóricos da prática da governança corporativa são financeiro, público, relevantes, procuradoria e político. Né? Vocês estão lendo, né? Mas a professora já vai passar aqui a resposta, tá, gente? Todas as alternativas, tá? Aqui tudo é verdadeiro. Ok? Instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil, nós vimos que é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tá? Princípio da governança corporativa descrito acima. Precisava nem ler o texto, né? Vocês só mostram aqui, ó. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso, ou seja, princípio da transparência, tá? Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam, o nível de participação, devem ser tratadas de forma justa e igual. Justiça e igualdade tá? Equidade, certo? E revisando, né? Governança corporativa, conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de quê? A governança corporativa tem o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Origem do conceito de governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência. Conflito de agências, a gente viu o quê? O interesse entre proprietário e administrador. Contratado. Quando os interesses estão em divergência, quando o interesse do administrador não condiz com o interesse do proprietário. Né? E isso, quando acontece, o administrador ele não trabalha, ele trabalha em curto prazo. Certo? Instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Princípios da governança. Transparência, onde tudo tem que estar, né? Tem que ser acesso, né? Quem procurar tem que ter acesso às informações. Equidade, justiça e igualdade. Tá? Todos têm que ser tratados com justiça e igualdade. Prestação de contas e responsabilidade corporativa. Compliance. Compliance significa estar em conformidade. Com quê? Quando uma empresa adota práticas para estar de acordo, está em conformidade com leis, qualquer tipo de legislação vigente, com normas ISO, vamos supor, é só um exemplo, normas ISO. Códigos internos, que são os códigos de conduta empresarial. Códigos externos aos quais está submetida. Então, imagina aí a sua empresa implantando o programa de compliance, a prática de compliance. O que visa o quê? Se você, profissional, está em conformidade com lei, norma, código interno e externo, você está tendo o quê? Ética. Então, a empresa, para agir com ética, ela implanta várias ferramentas. Certo?
Modelo teórico de prática de governança corporativa. Quais são os modelos teóricos, né? Nós temos os modelos financeiros, os modelos públicos relevantes, né? Procuradoria e político. Nós vimos também esses modelos. Tivemos a categoria de classificação das empresas para o desenvolvimento das políticas de governança, né? Natureza jurídica, sociedade limitada, cooperativas, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade limitada visa o quê? Lucro. Cooperativa não visa lucro. A cooperativa, como foi falado de início, dentre, né, a classificação das empresas, quanto à natureza jurídica, né, ela é composta por 7 cooperados, e isso na cooperativa do trabalho. O resto dos ramos são 7 ramos. Então, os outros 6 ramos de cooperativa, né, são 20 pessoas. Professora, pode ser mais? Pode. Né? Quem é o dono da cooperativa? Onde eu posso aplicar a governança corporativa. Quem são os donos da cooperativa? São os cooperados. Né? Numa cooperativa, quem dá mais na quarta parte tem mais direito? Não. Os direitos são iguais, direitos e deveres iguais. Já nas outras sociedades, quem dá mais de cota parte tem mais direito. Né? Tem direito até de gerenciar a empresa. Certo? Classificação quanto à natureza jurídica, quanto à estrutura de controle. Né? Quanto à caracterização do controlador. Né? E quanto ao porte da empresa. Detalhe, a estrutura depende. Nós vimos aqui, não é toda empresa que apresenta aquela estrutura que a gente viu, né? Dentro, quando vai se aplicar a governança corporativa. Depende da empresa, a estrutura muda de acordo com o tipo de empresa. Certo? Aspectos relevantes para estruturar uma gestão com sistema de governança e a estrutura da empresa. Né? Conselho de administração. O que é que faz o conselho de administração? Eu estou revisando, gente. Vamos lá? Vocês acompanharam, vamos interagir. Né? O que faz o conselho de administração? Ele delibera. O que mais? Contrata. Demite. Presta conta. Responsável por compra e venda. Conselho de administração. Conselho consultivo. O que faz o conselho consultivo? É um conselho que vai orientar, vai servir de consultoria, de informação, estudo. Tá? Ele não tem direito a nada, a opinar em nada. Certo? Não tem direitos como conselho de administração, conselho fiscal. Tá? Comitês do conselho de administração
Dentro do conselho de administração, nós temos os comitês. Olha aí. Né? Comitê financeiro, comitê de recursos humanos, comitê de gestão de pessoas. Né? Certo? Esses comitês aqui, dentro do conselho de administração, eles também deliberam. Né? Olha aí, Cajazeiras, são indicadores de governança corporativa. Eles também deliberam no setor, na sua função que exerce. Tá? Política de gestão e controle interno, Conselho Fiscal. Conselho Fiscal fiscaliza o Conselho de Administração. Fiscaliza ações administrativas. Houve compra e venda na empresa? Conselho Fiscal vai fiscalizar. Certo? Houve uma contratação? Conselho Fiscal vai fiscalizar. Houve uma demissão? Toda deliberação é fiscalizada pelo Conselho de Administração. Certo? Um administrador, um colaborador, um funcionário, um cooperado, no caso se for uma empresa cooperativa, fez algo ilícito? Conselho Fiscal. Né? Auditoria independente. Muitas empresas, pessoal, pensam que a auditoria, né, é para multar, para chegar e multar a organização, né, para dar uma sanção, para mandar fechar as portas. Não, a auditoria vai verificar se você está em conformidade com o seu código de ética, né, com a sua lei, com as normas, certo? Depois é que eles vão, né, autuar algum erro, beleza? E a gente fica aqui e volta já já para a nossa disciplina, né, de projetos, ok? Daqui a pouquinho a gente volta.